mulher, seja muito bem-vinda a mais um programa Você Sem Dor. Aqui a gente discute tudo sobre eliminação de dores no corpo. Meu nome é Vanessa, eu sou fisioterapeuta e o nosso tema de hoje é como que você vai fazer para voltar a se agachar sem sentir dores nos seus joelhos. E conta aqui para mim nos comentários, casulo, se você, quando vai agachar para pegar um objeto lá no chão, se você vai agachar para cuidar das suas plantinhas, se você vai agachar na hora de brincar com seu neto no chão, você sente dificuldade, você sente dor aí no seu joelho? Escreve aqui para mim nos comentários, porque essa aula aqui ela vai te ajudar muito. E primeira coisa que a gente vai começar fazendo aqui, a gente vai lapidar esse movimento para você aprender o jeito certo de você se agachar sem sentir dor no seu joelho. Mas primeira coisa é a gente se avaliar para a gente entender o que não está funcionando do jeito certo, qual a articulação que está mais presa, por que realmente você não está conseguindo se agachar sem sentir dor. Então, para isso, para essa aula aqui, você vai usar ou uma parede, ou se você não tiver uma parede aí próxima de você, eu vou mostrar usando um bastão, tá? Mas se você não tem o bastão, fica tranquila que você vai fazer exatamente a mesma coisa na parede, só mais fácil aqui para você visualizar o movimento. E eu também vou usar aqui um degrauzinho, tá? Vou simular um degrau aqui usando um tijolinho. Se você não tem um tijolinho igual esse aqui para usar, fica tranquila que você vai conseguir realizar esse mesmo movimento que eu vou te passar aqui usando uma pilha de livros. Você pode usar um degrau que você tem aí na tua casa, não precisa comprar nada, é muito simples e você vai ver que vai dar tudo certo. Você vai aprender agora o jeito certo de se agachar sem sentir dor no seu joelho. Então a primeira coisa é a gente começar a entender por que essa dor no joelho está acontecendo. O que acontece? Tem algumas mulheres que acham que a dor no joelho quando vão se agachar é só porque elas têm uma artrose, é só porque tem uma tendinite, porque tem uma condromalácia, né? Porque tem alguma patologia acontecendo ali na região do joelho. E na realidade, isso acontece muito por conta da sobrecarga da articulação. Se eu tenho partes no meu corpo que deveriam se movimentar na hora que eu vou agachar e elas não se movem da maneira correta, automaticamente a sobrecarga vai para frente do meu joelho e aí por isso que é tão comum as mulheres sentirem dor. Mas Vanessa, se eu tenho uma patologia como uma artrose, se eu tenho uma tendinite, se eu tenho ali uma condromalácia, uma lesão de menisco, eu posso me agachar? Sim, tá? Não tem uma contraindicação, não existe isso de que você não pode se agachar por conta da patologia que você tem. Até porque em vários movimentos do nosso dia a dia a gente nem se dá conta, mas vou trazer alguns exemplos para você aqui, que a gente se agacha o tempo inteiro. Mesmo que são agachamentos um pouco mais curtos, é um movimento que a gente faz e a gente precisa saber realizar ele da maneira correta, porque isso vai te ajudar aí a acelerar a sua eliminação de dores. Vai fazer você perceber que mesmo nos movimentos que estão difíceis hoje, como levantar de uma cadeira, sentar num sofá, na hora de sair do carro, de subir uma escada, nada mais é do que um movimento de agachamento, é bem similar, tá? O que vai mudar é só a angulação. Percebe aí? Escreve aqui pra mim, inclusive, nos comentários. Na hora que você vai, ó, você vai sentar numa cadeira que tá longe de você. Então, imagina que a cadeira tá lá longe. O que você faz para você sentar na cadeira? Você se agacha, certo? Quando você vai usar o banheiro, quando você vai sentar e levantar do sofá, quando você levanta de manhã da sua cama e vai dar o primeiro passo, ali vai levantar, sempre você está fazendo esse movimento de se agachar. Agora, se o movimento de agachar, se eu não tenho uma mecânica correta, se eu não tenho um alinhamento perfeito, eu começo a sentir dor. Aí, para você levantar de uma cadeira, você tem que levantar usando o apoio das mãos, tem que pedir ajuda para alguém. Para agachar, né? Às vezes fica impossível, você quer cuidar da tua planta, na hora de agachar demais aqui, fica difícil, né? O joelho está bastante comprometido, fica dolorido.
Então, vamos primeiro testar aqui. Você vai usar agora a parede, tá? Eu vou usar aqui um bastão para mostrar como se fosse a parede. E a gente vai fazer um movimento aqui para você perceber como que tá o funcionamento de uma parte que é muito importante e que a maioria das mulheres não sabem, tá? A nossa articulação do tornozelo. Se a articulação do tornozelo, se ela não tiver um movimento bom, se tiver faltando movimento no tornozelo, vai gerar uma dor lá no seu joelho, tá? Então é a primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui. Então, pega lá um cabo de vassoura ou usa uma parede aí da tua casa e faz comigo esse teste aqui. Você vai colocar, vai ficar próxima da parede e vai deixar uns 10, 12 centímetros longe da parede. Você pode usar uma régua para medir ou então usar assim, ó. Essa distância aqui, mais ou menos esse tamanho da minha mão, é a distância que eu tenho que deixar aqui do bastão. Lembrando que poderia ser uma parede aqui, só tô mostrando no bastão para ficar mais fácil. Vou então, ó, medir. Ah, medir aqui, deu, mais ou menos essa distância. Então tá bom. Então já vou colocar o meu pé apoiado aqui, tá? E aí, você vai pisar com o outro pé um passão para trás. Um passão, um passo grande. Vou deixar esse joelho aqui alinhado na linha da sua parede ou na linha do seu bastão. Cuidado se você estiver usando o bastão para não acontecer isso daqui, tá? Deixa ele o mais retinho possível. Você vai somente jogar o peso do seu corpo para a perna da frente e vai tentar encostar a patela, então a bolinha do joelho, você vai ver se ela consegue encostar e volta, sem sentir dor, sem sentir desconforto. Faz algumas vezes e percebe se você consegue encostar esse joelho lá na parede ou então lá no seu bastão. Vanessa, consigo. Ótimo. Você já sabe que o seu problema não está provavelmente lá no tornozelo. Mas eu quero que você perceba uma outra coisa, que às vezes passa desapercebido isso. Quando a gente joga o peso para frente, tem algumas mulheres que vão tirar o calcanhar lá de trás. Se esse calcanhar, quando eu jogo o peso para frente aqui, ele quer sair lá para trás, ou então até, se ele faz isso, ó, ele roda para dentro, ao invés dele ficar bem retinho, se ele rodou para dentro aqui, significa que o meu tornozelo, ele está segurando o movimento de agachar. Porque o que acontece? Quando a gente vai agachar aqui, quando a gente vai agachar aqui, ó, eu tenho que tomar cuidado, por quê? Se eu agacho e o meu calcanhar sai do chão, a sobrecarga, ela já vai toda lá para o meu joelho, lá para minha patela. E isso é bastante desconfortável, isso causa bastante dor. Então, eu tenho que ter esse ponto de atenção. E aí você tem que testar do outro lado para verificar. Porque às vezes você tem um tornozelo que está amarradinho ali, mas o outro não tá. Então você vai fazer o teste do outro lado também. Então, deixei lá uma distância do pé, mais ou menos 10, 12 centímetros. Pisei o outro pé lá para trás e vou jogar o peso para frente. Pé de trás saiu. Comenta aqui para mim negativo, escreve aqui para mim negativo, para eu saber que você precisa trabalhar essa mobilidade lá do tornozelo. E aí, você pode estar pensando, nossa, mas o problema é no joelho, a dor é no joelho. E aí o que está comprometido é o tornozelo? Vou te explicar por quê. Com o envelhecimento, pode repara se você consegue lembrar aí como que era ou como é a sua mãe caminhando, sua tia, sua avó. Elas, quando a gente fica velhinha, a gente não costuma andar e fazer isso daqui, ó. Andar mais durinha, assim, ó. Arrastando o chinelo no chão. Já reparou? Tem gente que arrasta o chinelo para andar. Isso acontece porque
Com a falta desse movimento do tornozelo, como ele não está movendo da maneira correta, esse tendão aqui, que é o tendão do músculo daqui da minha panturrilha, ele fica muito duro, e ele fica muito espesso e ele fica muito rígido. Então, isso pode fazer com que prenda a musculatura. E se a musculatura daqui está presa, se ela está contraída, ó, porque quando ela está solta, ela fica esticada. Quando ela está presa, é quando ela contrai aqui. Ela fica tão dura e esse tendão aqui, ele não cede, que aí fica difícil. Quando vai agachar, automaticamente, sem perceber, o calcanhar já levanta lá do chão. Então, eu preciso saber se esse problema está acontecendo no tornozelo ou então se esse problema da mobilidade está acontecendo na minha articulação do quadril. Nossa, Vanessa, mas a dor é no joelho e o problema é ou no tornozelo ou no quadril? Sim, porque o nosso joelho, ele precisa dobrar, mas ele precisa dobrar um pouco. O que mais dobra na realidade é a dobradiça do nosso quadril quando a gente se agacha. O joelho vai dobrar porque o quadril vai dobrar, né? Então, chega um ponto que até o quadril até dobra sem o joelho, né? Mas chega um ponto aqui para eu agachar, se eu não afundar até lá embaixo, eu vou automaticamente, se eu pensar em dobrar pelo joelho, ele vai assim, ó. Tá vendo lá? Sobrecarga aqui, ó. Aqui eu já sinto dor no joelho. Se você fizer o teste aí, você vai perceber que provavelmente no seu também. Então, eu preciso que essa articulação, ela esteja movendo bem. Então, você vai fazer um teste comigo aqui. Fica bem retinha, em pé. Se você quiser, se você tem falta de equilíbrio, recomendo que você use ou uma parede ou um bastão para fazer esse teste aqui comigo. E aí, você vai deixar a coluna bem paradinha, bem retinha, e você vai tentar trazer essa perna o máximo que você conseguir e vai voltar. Tá vendo que a minha perna move? Mas sem fazer isso daqui com a coluna, né? Minha coluna tá lá com a curvatura preservada e eu vou movimentar a minha perna e vou voltar. O meu, Vanessa, ele sobe tudo isso. Pode ser que se você tiver uma falta de mobilidade do quadril, ele suba menos. Mas até onde ele precisa subir? Vou te mostrar aqui. Ele precisa, no mínimo, tá? No mínimo, subir até aqui. Até 90 graus. Eu preciso que tenha essa amplitude. E ela não pode ser assim, tá? Tem muitas mulheres que até agacham, mas sente dor na lombar. Por quê? Porque convidam a lombar para fazer isso daqui na hora que agacham. Para eu fazer da maneira correta, para eu testar onde está a falta do movimento, você vai fazer isso aqui. Então, testa. Dobrei aqui, ó, até 90 graus. Você conseguiu dobrar? Comenta aqui para mim, consegui. Não conseguiu dobrar até 90 graus? Comenta aqui para mim, não consegui. Se você dobra só um pouquinho, assim, ó, aí vai ficar muito difícil de você agachar. E o problema não tá no teu joelho. Às vezes você tá tratando a coisa errada. Você tá com dor no joelho porque o quadril não tá funcionando direito. E na maioria das vezes, mais de 90% das vezes, é isso que acontece. Por isso que, por exemplo, se você tá sentindo dor no seu joelho e você for tratar só o local da dor no joelho, ou vai procurar exercício só para o joelho, não vai funcionar. Vai funcionar durante um curto período de tempo, mas depois a dor vai continuar, a limitação vai estar ali ainda, porque a causa da falta do movimento é porque o quadril não está trabalhando o quanto ele precisaria trabalhar, combinado? Então você entendeu aqui. Você testou então, a gente testou o tornozelo e a gente testou o quadril. Mas presta bem atenção se na hora de tirar aqui, ó, tirei a perna aqui, se a lombar não vem junto. Porque se eu subir e aí faz isso daqui com as costas a cada vez que sobe, também não adianta nada, tá? A gente tem que ter consciência dos movimentos que a gente está fazendo. Então, uma vez que você identificou onde está o problema, agora a gente vai aprender como faz para você estimular se o problema está lá no tornozelo
e se o problema está lá no quadril, combinado? Então, vou passar aqui um movimento para a gente testar, para a gente estimular, na realidade, um movimento de como você pode melhorar aí o seu tornozelo, ou depois, como você pode melhorar a amplitude aí de flexão do seu quadril. Primeiro, a gente vai fazer do tornozelo, então. Vou segurar aqui na parede, recomendo que você segure na parede aí da tua casa, e agora eu vou usar aqui o degrau. Vanessa, não tem um igual a esse seu. Usa uma pilha de livros, usa um degrau, uns 5 centímetros, já tá bom. É só para o pé não ficar no chão, tá bom? Então, olha lá. Vamos analisar aqui, ó. Quando eu deixo, tá vendo lá que eu tenho o calcanhar, né? O calcanhar vai ficar pro lado de fora e eu vou tentar deixar só a almofadinha do meu pé nesse degrau. E aí o outro pé aqui vai ficar lá em cima na meia ponta. E eu vou, ó, dobrar minha perna de base e vou empurrar esse calcanhar da perna que tá esticada lá para baixo. E eu vou fazer alguns pulsos curtinhos, para baixo e para cima. Vanessa, por que você está fazendo esse movimento curtinho? Por quê? Uma amplitude de movimento você já tem, né? Senão você não conseguiria andar, senão você não conseguiria ter uma vida normal. O que falta é o fim do movimento. Então eu vou aos pouquinhos, com movimentos suaves, eu vou fazendo como se eu tivesse acelerando um carro aqui devagar. Eu acelero e volto, acelero e volto. Se você fizer da maneira certinha, você vai ver aqui que você vai sentir puxar bastante sua panturrilha. E ela vai puxar, normal, porque eu estou alongando essa panturrilha. Mas o mais importante não é nem a panturrilha, tá? O mais importante não é nem o ventre muscular da panturrilha, que eu quero dizer. O mais importante é aqui, ó, o tendão de calcâneo. E eu vou fazendo, então, esses mini pulsos. Eu vou associar, inclusive, agora para potencializar a respiração. Então, eu tô lá em cima e eu vou fazer, ó, toda vez que eu empurrar o calcanhar para baixo, eu vou soltar o ar. Vou fazer unilateral. Por que, Vanessa, você vai fazer uma perna depois da outra? Porque você vai perceber que tem um lado que é sempre mais difícil que o outro, que é diferente. E é natural que isso seja assim, porque a gente usa mais um lado do nosso corpo do que o outro. Então faz dessa maneira, faz numa perna primeiro, depois você vai e faz na outra perna, certo? Pode fazer 10, 15 vezes, o mais importante aqui é a qualidade do movimento que você vai fazer do que a quantidade, tá? Não é quanto mais melhor, não. Se eu conseguir fazer ali da maneira certinha, sentir acontecendo esse movimento, é mais importante do que eu pensar em quantas séries, em quantas vezes eu vou fazer, tá? Então, essa é a primeira dica aqui, que é a dica para quem tem o encurtamento dessa musculatura aqui, desse tendão, que te impede de agachar, tá? Sem tirar o calcanhar do chão. E aí a gente vai para a nossa segunda dica, que vai ser a nossa dica para estimular o quadril. O nosso quadril, ele é uma articulação que ela tem um encaixe muito bom aqui. Se você olhar, tem certinho aqui a articulação da perna, né? E desce o osso da perna. Então ela encaixa muito bem. Só que embora ela tenha um encaixe muito bom, quando a gente fica muitas horas sentada ou muitas horas em pé, o movimento que a articulação faz, ele é muito pequeno. Então eu vou estimular aqui a lubrificação dessa articulação para que aos poucos ela vá soltando e eu vou conseguindo ganhar mobilidade, tá? Segura na parede ou segura no bastão e você vai fazer o movimento aqui embaixo, um movimento de círculo, como se tivesse aqui no seu joelho, tivesse um lápis e você fosse desenhar uma bolinha aqui na frente, aqui na tela para mim, ó. Circula, faz um movimento bem suave, pequenininho,
tá? O mais importante é a qualidade do movimento, então eu vou começar a fazer esse círculo aqui pequenininho, para eu melhorar essa amplitude do movimento. Fazendo o movimento circular, inclusive, a gente estimula a lubrificação lá de dentro da articulação, tá? O líquido sinovial. E aqui eu vou deixando a minha respiração fluir. Aos pouquinhos eu posso aumentar a amplitude até onde não é desconfortável, porque se chegar num pontinho aqui que tá desconfortável, não adianta a gente ficar forçando, porque senão eu posso machucar, tá? Então faz o movimento até onde é gostoso, até onde você sente a articulação movimentar, mas sem forçar, sem exigir demais da sua articulação. Depois a gente vai fazer o movimento contrário, tá bom? Então, circulei para dentro, circulei para fora também. Sempre pensando em deixar o corpo bem paradinho e o movimento acontecendo livre lá dentro da sua articulação. Faça algumas vezes de um lado, faz do outro lado também, compara, se percebe, tá? Veja se no seu corpo tá tudo igual ou se tá diferente, se você sente que um lado tá mais fraco, um lado você consegue fazer mais do que o outro. A gente tem que parar um pouquinho para se perceber. Muitas vezes, né, tem muita mulher que tem a vida muito corrida, não tem muito tempo, e aí vai fazendo um monte de coisa e a gente precisa dessa percepção. Para a gente eliminar a nossa dor, a conscientização, ela é essencial, tá? E agora, a gente vai aqui fazer na prática o movimento de agachar, e eu vou te dar várias dicas aqui para você colocar na tua rotina e lembrar de mim, lembrar dessas dicas aqui a cada vez que você for se agachar aí no seu dia a dia. Primeira coisa, vou pegar o bastão e você, se quiser, use o bastão ou você pode usar também aí uma parede para você segurar. Muito importante é a distância das pernas, seja para você agachar no dia a dia, seja para você fazer um agachamento em alguma atividade física que você faz, tá? Então, eu preciso deixar uma largura de pelo menos o meu culote, tá? Pelo menos essa largura aqui do culote, para eu fazer o agachamento. E aí, quanto mais eu abrir, mais fácil vai ficar, tá? Então, se para você tá muito difícil, abre um pouquinho mais. O que não dá para abrir demais, senão posso escorregar e pode não ser seguro. Então, mantenha aí próxima da linha do seu trocânter. Outra coisa, os pés são muito importantes. Por quê? Se eu tenho os pés muito para frente, assim, os dedos virados para frente, a tendência de sentir dor no joelho, ela é maior, porque a nossa patela, esse ossinho aqui do joelho, toda vez que a gente dobra o joelho, toda vez que a gente agacha, a tendência é ele deslizar para dentro, é uma tendência normal dele. Então, para eu corrigir, para que isso não aconteça uma sobrecarga, eu vou virar o pé um pouquinho para fora. Eu falo para as minhas alunas lá no MPO assim, ó. Imagina um relógio, tipo 5 para 1, tá? 5 para 1. Então, virei um pouquinho aqui. Agora, analisa os seus pés. Os pés são muito importantes quando eu vou agachar, porque se eu tiver com o arco do pé desabado, na hora que eu agacho, a tendência do joelho é ir para dentro de novo. Então, eu preciso jogar o peso do meu corpo lá no meu dedinho e tentar fazer uma curvinha lá embaixo do meu pé, caso eu não tenha uma curva lá no meu pé, certo? E aí, quando eu vou agachar, o meu joelho, o ossinho da patela, ele precisa ir na direção do meu segundo dedo do pé. Dica de ouro, tá bom? Toda vez que a gente vai se alinhar, todas as vezes que a gente vai fazer um movimento para os nossos joelhos, o alinhamento perfeito é deixar a patela na linha do segundo dedo do pé. Aí não acontece isso e não acontece isso aqui, tá bom? Então, vai lá, dá só uma soltadinha, dobra e estica um pouquinho para você sentir e olha, visualiza. Se na hora que você dobra o seu joelho, ele está indo realmente na direção do segundo dedo do pé, ou se ele está querendo cair para dentro, ou se ele estiver querendo cair para fora, e aí, se necessário,
você corrige. Então, a gente já aqui fez uma correção do pé e do joelho, certo? Lembra que eu falei para você que quando a gente vai fazer um movimento para a gente agachar, eu preciso da mobilidade do meu tornozelo e preciso da mobilidade do meu quadril? Então, quando eu vou agachar profundamente, o meu quadril tem que pensar em ir primeiro. Por quê? Se eu vou agachar e eu penso no meu joelho e agachar, eu vou fazer isso daqui, ó. E aí eu tô espremendo o menisco, eu tô espremendo o ligamento, eu tô espremendo tudo que tem lá dentro do meu joelho, tá? Então isso aqui pode machucar. Ainda mais quando a gente já tem mais de 50, 60, 70 anos, que aí a minha articulação, ela já não tem aquele espaço que tinha quando eu tinha 15, 20, 30. Então o espaço está menor, eu posso estar comprimindo alguma estrutura importante. Então eu vou pensar no meu bumbum indo para trás, como se tivesse uma cadeira que está longe de mim, bem longe. Então o agachamento, ele vai começar assim, ó. É o bumbum para trás, e aí eu volto. Faz só esse movimento. Bumbum para trás e volta. Mantendo a curvatura da sua lombar, que é importante. Aqui, eu tenho que deixar minha coluna neutra, mantendo as minhas curvaturas. O joelho vai acabar dobrando, porque o quadril dobrou um tanto e o joelho acaba indo. O meu tronco também, ele vai na direção da minha parede, ou ele vai na direção aqui do meu bastão. Eu preciso inclinar para eu ter mais amplitude e conseguir agachar um pouco mais. Perceba que agora, na hora que você faz o movimento aqui, o seu joelho não dói mais, porque você está pensando em ir com o bumbum para trás. E aí eu posso agachar mais, Vanessa? Pode. Se der para você agachar mais, você pode. Esse é um mito de que tem que agachar somente até 90 graus. Hoje, as pesquisas mostram pra gente que quanto mais eu seguro o movimento para ser curtinho do agachamento, mais sobrecarga eu tenho no meu joelho. Então, o problema não é a profundidade do agachamento, é a qualidade dele. Uma coisa é eu agachar assim. Outra coisa errada é eu agachar assim. Certo? Entenderam o movimento, então? Isso daqui é uma biomecânica, tá? É um estudo do movimento. Então, você está entendendo aqui como que funciona cada partezinha do seu corpo para que você consiga agachar sem sentir dor. Porque você pode ter uma vida normal. Você não precisa ficar tomando remédio toda vez que a dor aparece. Você viu que o movimento, ele é simples de ser executado. Eu só preciso dos comandos corretos, né? Sabendo fazer da maneira correta, não tem problema nenhum. É vida normal, é vida sem limitação. O que não pode é a gente ficar se sentindo frustrada, ficar se sentindo triste, ficar se sentindo, nossa, inútil, porque eu não consigo fazer o movimento de agachar para cuidar das minhas plantas. Não consigo fazer nada, né? Recebo relatos sobre isso todos os dias aqui nas redes sociais, né? Então, mulher, na hora que você for fazer o movimento de se agachar, lembra disso. Coloque em prática essas dicas aqui que são muito poderosas e que vão te ajudar. Inclusive, se você gostou dessa nossa aula aqui, comenta aqui embaixo qual movimento que você gostaria que eu te explicasse tintim por tintim aqui nesse programa. Comenta aqui pra mim que eu quero saber qual movimento que é difícil aí no seu dia a dia, que você faz, mas sente dor, tem limitação, por que você tá tendo que tomar remédio aí no seu dia a dia por conta da tua dor? Comenta aqui pra mim, que aí numa próxima eu posso fazer como tema, trazer um outro movimento aqui pra te mostrar, pra te ensinar todo o passo a passo. Se você gostou também, compartilha, tá? Manda pra aquela mulher que você ama, aquela mulher que você conhece e que tá sentindo dores, manda pra ela aqui, marca o arroba dela aqui. Importante também, tá? Não posso esquecer de dar esse aviso aqui não, porque em junho vai acontecer um evento muito especial. Eu tô organizando aqui, vai ser do dia 12 até o pouco vai começar a aparecer aqui os vídeos para você se cadastrar, para você poder participar desse evento, que eu tenho certeza que vai te ajudar a conhecer o caminho para você eliminar suas dores no corpo, sem remédios e sem precisar sair de casa.
E eu vejo você então na nossa próxima aula. Um beijo para você, até mais. Tchau!